Salve, salve, galerinha do YouTube, Pedro Alves de volta, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Pedro Alves Produções. É isso aí, turminha, no vídeo de hoje eu trago aí mais uma resenha de livro lido aqui para o canal Pedro Alves Produções. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que forem postadas por aqui. Deixe também o seu like aí para fortalecer o canal. E no vídeo de hoje, turminha, nós vamos falar aí de literatura inglesa, de William Shakespeare. A resenha de hoje é da obra Romeu e Julieta, publicada em 1597 por William Shakespeare. E é isso aí, turminha, sem mais delongas, vamos começar aí a resenha de hoje. A obra Romeu e Julieta vai contar aí a intriga, né, entre duas famílias rivais aí, que são os Capuletos e os Montecchios. Capuletos versus Montecchios, né? Romeu fazia parte aí da família dos Montecchios e a Julieta fazia parte da família dos Capuletos. E aí a confusão estava arrumada. E a primeira cena, turma, já começa aí com a briga, com o pé de briga aí no meio da rua. Porrada vem, porrada vai. E aí a briga estava formada, turma, entre os Montecchios e os Capuletos. Quando pensou que não, apareceu aí o príncipe, turma. O príncipe, o nome dele é Éscalo. Decorem, Éscalo. Só que ele, em toda a trama, ele vai ser chamado aí simplesmente de príncipe. Ele quer o chefão, quer o manda-chuva, né? E ele apartou a briga, disse que cada qual tinha que ir para suas casas, sobre pena de morte. Se ele topasse, eles brigando ali novamente, né? E o ter pena de morte. Os Capuletos com os Montecchios. Então, cada um vão para suas casas, turma. Então, turma, Romeu aí, ele está apaixonado por uma mulher chamada Rosalina. E ele ficava suspirando aí porque ele não era correspondido, né, por Rosalina. E com isso, o seu primo, Benvolio, ele fica muito triste ao ver o seu primo Romeu naquela situação de estar apaixonado por uma mulher e não ser correspondida. Então, turma, naquela mesma noite vai acontecer uma festa aí na casa dos Capuletos, né, na família da Julieta. E Benvolio, ele tem aí a ideia de chamar Romeu para irem naquela festa, para ver se Romeu encontra uma outra mulher para tentar esquecer a Rosalina, já que Romeu não está sendo aí correspondido por ela. E então, turma, eles vão para essa festa lá na casa dos Capuletos. Lembre que eles são rivais dos Montecchios, né, da família do Romeu. Então eles estavam correndo risco de vida ali, né, correndo perigo, mas eles foram assim mesmo. E ao chegar lá na festa, Romeu já começa a olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para todas as moças que ali estavam para ver se ele encontrava a Rosalina, né, que ele era apaixonado por ela. Porém, turma, nessa festa, já que a festa acontecia na casa dos Capuletos, né, de Julieta, ele conhece ali Julieta, né, ele dança com ela. Aí começam a trocar palavras ali, palavras apaixonadas um pelo outro. E ele fica perdidamente apaixonado aí por Julieta e esquece de uma vez por toda de Rosalina. E eles dançam ali, conversam, até se beijam, né? Tem um certo momento. E quando termina a festa, turma, Benvolio, ele vai para sua casa. Mas Romeu, ele não vai para casa, ele ficou apaixonado por Julieta. O que é que ele faz então? Ele pula um muro, né, um muro que dá do salão da festa para o jardim da casa de Julieta, né? E ali ele fica atrás de ver Julieta novamente porque ele está perdidamente apaixonado. E nessa hora, turma, Julieta aparece na sacada, né? Julieta aparece ali na janela, que é a cena mais famosa aí, a cena da sacada da casa. E então ela fica ali na janela. A princípio ela não vê Romeu, né? Ela fica dizendo: "Oh, Romeu, não sei o que mais. Você é tudo para mim, eu fiquei apaixonado por você." E Romeu está ali debaixo da janela, né? Que ele pulou o muro, estava ali também a apreciar a Julieta e falar também palavras bonitas, palavras de amor, né? Então os dois se veem. Romeu sobe ali, né? Vai lá para onde está a Julieta e ali eles se beijam, se namoram. Inclusive, turma, eles prometem casamento um para o outro, né? Promete se casarem. E aí já vai chegando o dia, turma. E eles ainda estão ali conversando até que Romeu, um diz boa noite, o outro fala boa noite. Eles falam boa noite umas 50 vezes, mas não querem deixar um ao outro, né? Não querem sair de perto um do outro. Aí eles falam boa noite.
Aí a gente pensa que ele vai embora, mas ainda continua lá, dando boa noite, até que ele vai, turminha. E ali, turma, eles prometem casamento um para o outro. Então, turma, antes deles irem, eles se combinam a se encontrarem na sala do Frei Lourenço. E assim eles fazem, turminha. No outro dia, Romeu chega primeiro lá lá no Frei Lourenço, lá na igreja. Depois chega Julieta. E ali, o Frei Lourenço faz o casamento deles dois, às escondidas, né, às pressas ali. E ele declara marido e mulher, né, Romeu e Julieta. E cada um vai para as suas casas. Porém, turminha, Romeu, ao ir para casa, né, ele vai com Mercúcio, que é um amigo dele, né, um empregado lá dele. Ele vai para casa com o Mercúcio e eles se encontram novamente, os Monteques e os Capuletos, na ida para casa. Mercúcio era um empregado de Romeu. Eles se encontram ali com Teobaldo. Teobaldo era primo de Julieta. E Teobaldo já vem puxando briga aí, né, querendo brigar. Onde ele se encontrava, a família dos Mercúcio com os Capuletos, era briga na certa. Porém, turma, como Romeu ele era recém-casado com Julieta, ele não queria briga, ele não queria brigar com Teobaldo. Mas Mercúcio, turma, Mercúcio, que era o amigo de Romeu, não pensava do mesmo jeito e começaram a briga ali. A briga estava formada. Então, Teobaldo, primo de Julieta, mata Mercúcio. E aí Romeu, turma, ele fica enfurecido ali, porque Teobaldo matou Mercúcio, né, que era o amigo dele, um grande amigo da família. E aí sim ele parte para a briga com o Teobaldo e ele acaba matando Teobaldo, né, o primo de Julieta. Então chega ali toda a família, né, chega o príncipe também, e o príncipe pergunta o que foi aquilo que aconteceu ali, quem foi que puxou aquela briga toda, né? E nessa confusão, turma, como Teobaldo mata Mercúcio e Romeu mata Teobaldo, Teobaldo tinha que ser punido por matar Mercúcio. Só que ele já estava morto, né? Ele morreu por Romeu. Então o único que pegou ali a penalidade, né? O juiz deu essa penalidade aí para Romeu, né? Romeu tinha que pagar por aquilo. Só que ele não ia pagar com a morte, porque ele matou o outro, porque matou o colega dele. Então a pena que o príncipe dá a Romeu é que ele tem que ir embora lá de Verona, né? Que é o local, que é a cidade que se passa essa trama de William Shakespeare. A cidade de Verona, lá na Itália, ele tem que ir embora de lá. Então, turma, quando Julieta sabe dessa penalidade, que Romeu nunca mais vai poder colocar os pés naquela cidade, a cidade dela, que ele foi exilado para uma outra cidade, ela começa a chorar, e ela chora muito, ela chora metodicamente, ou seja, sem interrupção, turminha, chorando ali. E a família de Julieta, imagina que ela está chorando por causa da morte do primo dela, né, que era Teobaldo. Nisso, turminha, a família dela já tinha combinado um casamento para ela com um jovem chamado Paris, né? Então eles vão dar essa notícia para ela, para que ela possa ficar mais alegre, né? Julieta está chorando muito, ela está sentindo muita falta do primo dela, do Teobaldo. Então nós vamos dar a notícia que ela vai se casar, que ela casar-se-á com esse jovem, o Paris, né? E Paris era parente do príncipe, turma. Então ela deveria ficar alegre aí, mas não, desde que ela estava chorando era por causa que Romeu tinha ido embora e nunca mais iria colocar os pés ali naquela cidade. Então, né, a ama, juntamente com a Lady Capuleto, que era mãe de Julieta, elas vão dar a notícia para Julieta que ela tem um casamento marcado para a quinta-feira próxima, e já se aproximava a quinta-feira, né? Faltavam aí, se não me engano, 1 dia, 2 dias para a quinta-feira. E ela fica mais triste ainda, turma, porque ela já era casada com Romeu, ela gostava era de Romeu. E ela ainda falou que não queria, né, o casamento, mas o pai dela obrigou ela a casar. E ela dizendo que não queria, o pai dela disse ou ela casava ou ela era expulsa de casa, né? E ela diz, meu Deus, e agora o que é que eu faço para me livrar desse casamento? E ela tem uma ideia, turminha. Ela vai até o Frei para ver se o Frei tem alguma ideia aí para ela se livrar desse casamento. E ela chega no Frei Lourenço, conta toda a história para ele e ele tem uma ideia maravilhosa. A ideia é super legal, turma. Na minha opinião, foi uma ideia boa. Mas pena que não deu certo. Vocês vão ver aqui por que não deu certo. Quando ela chega no Frei Lourenço, o Frei Lourenço só tem uma
escolha, turma. Ele disse que ele tinha um comprimido lá, um comprimido dentro de um frasquinho assim, e ele dá para ela, e esse comprimido, turma, iria fazer ela meio que morrer, né? Ela ia estar adormecida. Só que esse comprimido, ele deixava a cara da pessoa pálida, a pessoa não respirava, era a simulação da morte realmente. Só que esse comprimido, ele durava apenas um dia, né? 24 horas. Com isso ela iria se livrar do casamento, as pessoas iam achar que ela estava morta, então iam levar ela para o sepulcro, né? E lá no sepulcro, turma, Frei Lourenço iria mandar um mensageiro até Romeu para que ele viesse e isse no cemitério buscar Julieta, né? Quando ela saísse daquele sono profundo, né? Que naquela época não era enterrado, eles apenas colocavam um caixão lá em cima de uma pedra e lá ficava, turma. Então era um plano realmente bom, né? O Frei teve aí essa ideia maravilhosa. Porém, turma, acontece aí uma tragédia. O mensageiro, turma, do Frei não conseguiu chegar a tempo até Romeu. E Benvolio, primo do Romeu, que não estava sabendo de nada, ele pensava que elas tinham realmente morrido de fato, porque ele não sabia do plano, Benvolio. Então ele vê as pessoas passando, né, com Julieta rumo ao cemitério, com ela dentro daquele caixão, e ele corre até a cidade onde está Romeu. Ele vai de cavalo, naquela época tudo era de cavalo, né? E ele consegue chegar antes do mensageiro que o Frei Lourenço havia mandado para ele, né? Por isso que o plano não deu certo. Era um plano bom, mas não deu certo por isso. Benvolio, o primo de Romeu, corre na frente e avisa ele, sem saber de nada. Chega lá e ele diz: Julieta morreu. Dá essa triste notícia para ele. Então, turma, ele não quer mais viver, porque a vida não faz sentido para ele sem Julieta. Então ele vai ali, ele sabe que tem um homem que mexe com misturas ali, que vende misturada, né? Veneno ali. Um boticário, né, que mora ali por perto. Então ele vai lá e compra o veneno, turma. E ele vai até o cemitério, levando esse veneno com ele, e Benvolio também vai junto. E ele leva o veneno para que, quando chegar lá, se de fato ele vê Julieta morta, ele vai tomar o veneno, né? Então eles vão, os dois, e quando chega o mensageiro do Frei Lourenço, turma, eles já estão longe, né? Já vão chegando no cemitério. E aí, turma, quando chega os dois no cemitério, Romeu diz para Benvolio: olha, eu vou entrar no cemitério sozinho, né? Você fique aqui do lado de fora, não entre. Se entrar, eu lhe mato. Ele não queria que Benvolio entrasse com ele, porque senão Benvolio iria impedir ali que ele se matasse, que ele tomasse aquele veneno. Então, turma, Benvolio fica do lado de fora, mas ele achou aquilo estranho, então ele sai e avisa todo mundo, né? Chama a polícia, chama os capuletos, chama os montequios, chama o príncipe. E então Romeu entra e ele chega lá no sepulcro e vê de fato Julieta morta. Sem saber do plano, ele pensa que Julieta está de fato morta, então ele toma aquele veneno, turma. E nisso, o mensageiro do Frei Lourenço corre apressadamente até o Frei Lourenço para que eles possam ir ao cemitério para chegar a tempo de Romeu, porque se Romeu chegar primeiro no cemitério, ele vai pensar que Julieta está realmente morta e vai tomar o remédio. Então o Frei ali pega um pé de cabra e os dois correm para o cemitério para chegar a tempo primeiro do que Romeu, para explicar que aquilo é só um truque, que ela não está realmente morta, é só um plano dele. Mas infelizmente Romeu chega primeiro, turma, e faz tudo isso aí que eu já falei para vocês. Romeu toma um remédio e morre, turma. Nessa hora chega o Frei e Julieta ali pergunta do Frei e se deu certo o plano, cadê Romeu? E o Frei dá a notícia que infelizmente deu tudo errado, né? A tragédia aí aconteceu, Romeu tomou um remédio e morreu. Então, no descuido ali do Frei, Julieta pega uma adaga, né? Que é uma espécie de facão, assim, mais ou menos desse tamanho, que estava na cintura de Romeu, e ela se mata, turminha, ali. E nisso, vocês lembram que Benvolio foi chamar toda a tropa, né? A polícia, o príncipe, os capuletos, os monteques, chega ali a turma toda, turma. E vê todo mundo morto ali, somente o Frei vivo. E eles pedem uma explicação do Frei, o que foi que aconteceu ali. Se o Frei não desse uma explicação para tanta morte, né, ele iria ser preso. Então o Frei Lourenço, turma, ele conta tudo aí, como foi que aconteceu. Que Julieta já estava casada com Romeu, ele havia casado os dois, e Julieta fez aquilo para se livrar do casamento com Paris.
porque ela não gostava de Paris, ela gostava de Romeu e os dois já eram casados. E ele explica tudo ali, turminha. E então o príncipe vira-se para a família dos Montecchi e dos Capuleto e fala: tá vendo? Essa tragédia toda é por causa do ódio de vocês, né? Esse ódio que vocês têm de um para com o outro ocasionou toda essa tragédia com os filhos de vocês. E aí vocês estão satisfeitos e tudo mais, né? E ali eles ficam muito tristes e resolvem fazer as pazes, hein, turminha. O senhor Capuleto vai lá e aperta a mão do senhor Montecchio. O senhor Capuleto, que é pai de Julieta, promete fazer uma estátua de ouro de Romeu, e Montecchio também promete o mesmo, fazer uma estátua de ouro de Julieta, né? E ali eles fazem as pazes, hein, turminha. Essa triste tragédia aí, que eles esperaram que uma tragédia desse tamanho acontecesse para que eles fizessem as pazes, e a partir daquele momento aquelas famílias não mais são inimigas, né? Passam aí a ser grandes amigos, turma. E é isso aí, turma, essa foi a história aí de Romeu e Julieta, narrada aí por William Shakespeare. E muito obrigado, turminha, por ter assistido mais um vídeo aqui do canal Pedro Alves Produções, a resenha aí do livro Romeu e Julieta. Tchau para vocês, turminha, e até a próxima.